o noivo vai vir buscar a igreja. Mas só que esse noivo não marcou essa hora. E se ele não marcou a hora, a noiva, a igreja, aqueles que estão preparados, devem estar prontos para quando essa noiva chegar. Não estou certo? Nós não devemos estar? Pronto. Por isso que o papel da Cityville Church é muito importante. É de podermos dar a vocês, a capacitar vocês conhecimento, é capacitar vocês a conhecer a estrutura de conhecer a palavra para esses momentos. Para que até quando a noiva do Senhor chegue, quando o noivo do Senhor chegue, essa igreja esteja preparada. Eu e você somos incapazes de podermos viver nesse mundo se não for as misericórdias do nosso Deus. Se não for o Espírito Santo guiando as nossas vidas a cada dia. Se não fosse por Ele, nós seríamos consumidos pelas nossas transgressões. Mas a gente, quando fala de estarmos prontos, preparados, esperando, Jesus estava no seu ministério e ele, no decorrer, ele estava com a multidão, ele estava sempre cheio de pessoas perto dele, e ele entendia muito bem todo aquele processo que estava acontecendo, e ele por algumas vezes já tinha falado que a vida não seria aquela que ele tinha, ele precisava tomar um novo rumo. Mas muitas vezes pela euforia, muitas vezes a forma que as pessoas e a intenção de cada um de estar ao lado dele, não se aperceberam disso. Então aqui Mateus nos mostra algo interessante, que Jesus dá um novo rumo à sua pregação. Aqui Jesus começa a mostrar aos seus discípulos qual era o propósito para o qual ele tinha vindo aqui. E qual seria o meu papel e o seu nesse processo de Deus. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Vamos ler o versículo 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas dores nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que ele fosse morto, e no terceiro dia ressuscitasse. Vamos orar de novo? Obrigado, papai. Obrigado, a Deus, pela tua palavra lida. Obrigado, a Deus, pelo privilégio que temos de estar aqui hoje para ouvir a tua voz. Fala conosco através da tua palavra. Fala, papai, aquilo não que nós queremos ouvir, mas a tua vontade para cada um de nós. E que, ó Deus querido, o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. É a oração que te faço no nome de Jesus. Amém. As expectativas eram muito grandes. E muita gente que acompanhava Jesus achava que ele seria o novo rei. Ele iria fazer uma revolução. Ele iria quebrar aquele esquema político todo que existia. E ele iria formar uma nova nação e o povo ia sair daquele jugo que viviam. Mas esse não eram os planos que Deus tinha para a vida dele. E aqui a gente vê que Mateus já muda um pouco a forma que ele começa a escrever. E ele fala assim: desde esse tempo, a partir de agora, ao início de uma nova fase no relato de Mateus. Ao invés dele levar a sua atenção para o ministério público de Jesus, para a multidão que acompanhava ele, a partir de agora, Jesus começa a ministrar especialmente aos discípulos.
Essa mensagem que ele dá àqueles discípulos é uma mensagem mais dura, é uma mensagem mais pesada, mais sombria. Mesmo os discípulos que tinham confessado a sua fé nele como Messias, não entenderam quando ele começou a falar sobre a sua morte. A partir daquele momento, o papo passou a ser sério. A partir daquele momento, a conversa passou a ser diferente. Quando Jesus disse que era necessário que ele fosse para Jerusalém, não era porque ele tinha o desejo de conhecer Jerusalém, mas era o propósito de Deus, desde a fundação do mundo, que fosse cumprido. Não era um plano B, não era uma alternativa, mas meu irmão e minha irmã, era a vontade de Deus sobre a vida do seu filho. Era o querer de Deus para que aquele processo que ele teria que passar sucumbisse na sua vitória na cruz. E esse versículo 21 nos mostra algumas coisas interessantes que Jesus precisava fazer para que os planos de Deus acontecessem. Primeiro, ele precisava ir a Jerusalém. Ele teria que ir. E ali ele ia se tornar o Cordeiro Pascal, oferecendo de uma vez por toda no nosso lugar. Ele iria ali para que ele pudesse padecer e tomasse o nosso lugar naquela cruz. Abre em Hebreus 7, 26 a 27 para você ver. Porque nos convinha um sumo sacerdote, santo, inculpável, sem mácula, separado e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque ele fez isto uma vez por todos, quando a si mesmo se ofereceu. Jesus foi de livre, espontânea vontade para Jerusalém. Segundo passo, chegando a Jerusalém, ele falou: olha, eu vou, mas chegando lá, eu vou sofrer. Chegando lá, eu vou passar por dificuldades. E a Bíblia fala que ele iria sofrer muito na mão dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Quem eram eles? Eles eram a elite que existia. Eles eram aqueles que controlavam a parte política e religiosa daquela cidade. E Jesus sabia muito bem o que ele iria passar ali. Esses três grupos compunham o sinédrio, aonde Jesus foi julgado e foi considerado culpado. Mesmo não sendo uma verdade, mas ele foi. E ali ele sofreu muito na mão daqueles homens. Terceiro passo que ele teria que fazer. Depois de ele ir a Jerusalém, depois dele sofrer, ele teria que ser morto. Ele foi sentenciado à morte, com falsas acusações. Não tinham provas contra ele, mas tinham coisas que ele não tinha feito. Falaram para ele que queriam acabar com ele de qualquer jeito. E o propósito deles era esse, que ele não tivesse mais oportunidade. Mas, meu irmão, muitas vezes, e o sinédrio achava que, fazendo aquilo, eles estavam tendo a vitória. Mas eu e você
podemos ver que tudo isso que aconteceu foi planejado pelo nosso Deus. Todas aquelas injúrias que ele teve, todos os açoites, todos os problemas que ele teve ali, todo o sofrimento naquela cidade, já estava escrito. Não foi o desejo do sinédrio, e ele achou que estava ganhando. Eles estavam simplesmente cumprindo o plano maior de Deus. Olhem bem o que o texto de Atos 2, 22 a 23 fala. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Irmãos, houve um homicídio. Mataram Jesus. E mataram com a facilidade tão grande. Acharam que estavam vencendo. Satanás achou que a vitória já estava garantida. Como ele se enganou. Mas ainda faltava um quarto passo. Que depois de ele ser morto, ele precisava ressuscitar. Aleluia! Depois de ele ser, ao terceiro dia, ele iria se levantar daquele lugar onde o colocaram. Mas como estavam os discípulos? Estavam frustrados, desnorteados, não entendiam com tantas informações trágicas que estavam recebendo naquele momento, e não perceberam que o triunfo iria acontecer com a ressurreição de Jesus. Eles não puderam se aperceber porque estavam tão preocupados com o que ele iria passar, que não observaram. E muitas vezes, meu irmão, eu e você, nós nos esquecemos de que depois da cruz, Jesus ressurgiu dentre os mortos. E depois da cruz, ele deu vida, e vida em abundância para cada um de nós. Além disso, ainda os discípulos que estavam meio atordoados com isso, se você ler no versículo 22 de Mateus 16, fala assim para a gente: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando para Pedro, disse: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas do homem. Pedro, depois de ficar sabendo tudo que Jesus iria passar, o coração dele balançou. E aqui, nós precisamos abrir um parênteses. Irmãos, nós temos sentimentos. Amém. Você tem. Aleluia. E quando alguém que está próximo de você vai passar por um problema, e você sabe que ele vai passar por aquele problema, muitas vezes você sofre muito mais do que ele. Amém. Muitas vezes você pode ter aquela cara de durão, aquela pessoa: não, eu sou muito forte, eu não choro, o homem não chora. Mas você se quebranta. Aleluia. E aqui a gente vê que Pedro estava depositando todas as cartas que ele tinha em Jesus e falou assim: como é que o mestre pode morrer? Como é que ele vai passar por tão grande sofrimento? Muitos falam que Pedro estava errado, que não devia, mas Pedro era humano. Aleluia.
E imagine você no lugar dele. O que você faria? Você deixaria ele ir tranquilo, como se nada tivesse acontecido? Ou você iria lutar para que aquilo não acontecesse? Aqui Pedro questiona: como que Deus Pai pode deixar o seu filho passar por tão grande humilhação? Ele entendia que aquilo era uma crueldade muito grande que ele estava ouvindo. E essa atitude de Pedro talvez mostrou que ele não tinha compreendido que o que Jesus iria passar eram os planos de Deus para um propósito maior. Na visão que Pedro tinha, meus irmãos, o sofrimento e o Messias não podiam andar juntos. A visão de Pedro é que se você conhecia o Messias, você não ia ter doença, você não ia ter problema, seu carro não ia quebrar, você não ia perder o seu trabalho. O Messias é meu amigo, eu ando junto com ele, então eu não vou ter problemas. Por que eu vou ter problemas se ele está do meu lado? Isso chama a nossa atenção. Isso nos leva a ficarmos um pouco alerta. Mas esse Pedro aqui, que falou isso para Jesus, foi aquele mesmo Pedro que os 3 versículos antes, ele foi declarado bem-aventurado. Ele foi ali, professou a sua fé convincentemente. E agora, ele fala para Jesus: por quê? Automaticamente, por 1 milésimo de segundo, a resposta veio em cima da hora: sai da minha frente, Satanás. Aleluia. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Amém, aleluia. Já imaginaram se a igreja tivesse sido edificada sobre Pedro? Pedro nos altos e baixos dele, na volatilidade que ele tinha, não teria igreja. Olhem bem, como ele pensava. Aquele Pedro que foi elogiado, foi aquele mesmo Pedro que repreendeu o mestre. E aquele mesmo Pedro que foi usado por Deus, agora está sendo usado por Satanás. Mas aqui há algo interessante, meus irmãos. Quem tem muitos amigos é muito bom. Mas tem amigos bem intencionados e tão bem intencionados que se preocupam mais com o nosso bem-estar físico do que com o nosso caráter. E eu acho que vocês já ouviram isso. Você pode fazer isso sim, porque você não está prejudicando ninguém. Você pode fazer isso porque não tem problema nenhum, ninguém, você não está matando ninguém. Quantos amigos nossos dão conselhos que quando a gente para pensar, a gente pergunta: de onde veio esse conselho? E Jesus, na sua divina sabedoria, continuou falando assim: olha, eu não estou mandando Pedro para longe de mim. Eu não estou dizendo aqui que Pedro é Satanás, e nem que Pedro estava possesso. Ele não mandou Pedro sair de perto dele, ele mandou Satanás. Mas nas palavras de Pedro, Aleluia, ele viu a mesma intenção que Satanás tinha no deserto, de tirar Jesus do propósito dele. Lucas 4,13 fala para a gente assim: tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus,
até o momento oportuno. O diabo o afastou, mas não ficou longe. Ele ficou rodeando, esperando uma oportunidade para poder tentar o seu plano novamente. Jesus viu nas palavras de Pedro que Satanás estava ao redor dele de volta. E Jesus não tinha a intenção de fugir da cruz, porque a cruz era o propósito de Deus para a vida dele. Satanás devia sair de longe, Pedro não. Tanto é que Jesus continua trabalhando na vida de Pedro, que ele tem o privilégio de pregar a primeira pregação dele, e ali 3.000 almas se convertem. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus tem os seus planos. Aleluia, glória a Deus. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Amém, glória a Jesus. Deixe Deus continuar moldando você como Aleluia, Ele amém. quer. Mas se nós falamos aqui agora da nossa vida, dos passos que Jesus teria que tomar, qual seria o preço de nós podermos acompanhar o Mestre? O que é que nós temos que fazer se reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas? Abra sua Bíblia no Mateus 16, 24 para você ver. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém. Que lição difícil Pedro e os discípulos estavam ali precisando aprender. E a primeira coisa que Jesus falou para eles, que a partir de hoje, vocês vão seguir alguém que será o Cristo crucificado. Seguir a Cristo é estarmos preparados para sofrer na companhia de Cristo. Seguir a Cristo é passarmos pelas indignidades que acontecem, que alguém que é condenado à morte pode sofrer. E acima de tudo isso, nós entendemos que as condições para o discipulado são nós abrirmos mão de todos os nossos desejos, tudo aquilo que nos prende, e mortificar o nosso eu a cada dia. Quem tem um temperamento forte, quem é duro, quando quer ser discípulo, precisa ser quebrado. Irmãos, não é fácil. É difícil. É duro. Aquele que não se dispõe a carregar a cruz, não vai usar a coroa. Se você não se dispõe a seguir os passos do Mestre, você não terá a glória. Quando ele voltar, você não vai ter. Como é que eu e você estamos? Mas aqui a gente encontra um grande dilema. Encontramos prazer neste mundo à parte de Deus, ou encontramos Deus e todo o prazer nele? Qual é a escolha que nós fazemos? Aí a gente vê que Jesus sabia que aqueles que seguiam ele, seguiam porque estavam atrás dos milagres, estavam atrás dos prazeres terrenos,
Eles não queriam trilhar o caminho da renúncia. Quando Jesus começou a dar uma pregação mais pesada, eles saíram, foram embora. Jesus aqui está nos falando que ele não somente toma o caminho da cruz, mas ele fala assim: se você quer me seguir, vai ser crucificado também. Porque o nosso mestre foi. As tentativas foram várias. Várias vezes tentaram afastar Jesus da cruz. O Satanás no deserto. A multidão, quando quis fazer ele rei, encheu o ego dele, falou assim: você é o bambambam, você é o melhor, vai ser o melhor rei que tem. E se nós abrirmos um parênteses aqui, nós passamos por isso. E a história nos mostra muito cedo que, quando colocamos muitas qualidades numa pessoa, talvez a gente se decepcione. E aquela multidão queria fazer ele rei. E quando Pedro foi questioná-lo, Jesus resistiu com vigor. Jesus resistiu com autoridade. Mateus 16, 21 mostra os requisitos que Deus tinha para seu filho, para que os propósitos de Deus fossem feitos. Agora nós vamos ver qual é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua. O discipulado é uma proposta oferecida a todos, indistintamente. Jesus se dirige não só aos seus discípulos, mas ele também falou à multidão. Olha lá em Marcos 8,34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, o discipulado, a vida cristã, não é para um grupo especial, não é só para a Cityville Church, mas é para todos aqueles que querem seguir a Cristo. É para todos que têm a concepção de que é uma questão de vida ou morte. E especialmente, é uma questão de vida ou morte eterna. É uma vida que nós vamos ter eternamente. E aqui Jesus passa a nos mostrar qual é esse preço. Passa a nos mostrar que seguir a Ele é seguir aquele Jesus que foi crucificado. Quando nós abraçamos esse projeto de sermos discípulos de Jesus, a primeira coisa que deve acontecer na nossa vida é renúncia, sacrifício, perseverança. Não é somente você vir à igreja todo domingo. Eu conheço a Bíblia toda, eu conheço as doutrinas todas, eu sei. Mas vai um pouquinho mais além disso. É negar-se a si mesmo e tomar a cada dia a sua cruz. Quem gosta de tirar férias aqui? Todo mundo, né? É bom. Tirar férias é muito bom. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua não é como tiramos férias. A vida que Ele tem para nós é uma vida dura. A vida que nós vamos seguir como discípulos não será igual como que chama o parque aqui? Do Six Flags. Não será as aventuras do Six Flags. Não será nós irmos para Orlando ou para Flórida e aproveitarmos os parques da Disney. Não será uma vida tranquila não, meu irmão. Desculpa a sinceridade, mas eu tenho que dizer para vocês isso. Não é um convite para uma festa onde você vai todo, como tivemos aqui ontem,
Todo mundo. Eu falei com a Laninha ali que eu dormi hoje em pé, para não amassar a roupa. Aí eu fiquei lá assim, em pé lá para... Entendeu? Porque eu gostei tanto, foi tão bom nós estarmos aqui ontem. Aleluia. Mas a nossa vida cristã não é só flores. A gente precisa entender a realidade de que o seguidor de Jesus, ele é um discípulo. E discípulo faz o que o mestre manda. Amém. Glória, aleluia. Você não é um admirador. Nossa, aquele crente, aquele pastor é maravilhoso, lindo, Nós não somos admiradores, nós somos discípulos. Aleluia. Nós fomos chamados para fazer discípulos. Glória, aleluia. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No grego, fala o seguinte: e tendo ido. Não foi alguém que mandou você, empurrou você, não. Você foi. Você escolheu ir. Aleluia. Então, se você foi, você tem que fazer discípulos. Aleluia. E nesse versículo 24, continua mostrando para a gente também que esse discípulo é um convite especial para você. Se alguém quer, olhem bem, se alguém quer, venha. A soberania de Deus não violenta a gente, não humilha, não passa por cima da nossa vontade. Tem que haver uma predisposição nossa para continuar, para seguir a Cristo. Mas qual é o propósito de você seguir a Ele? Muitos querem um glamour, muitos querem um milagre, muitos querem a prosperidade e saúde, muitos querem ter o paraíso aqui na terra, mas não querem a cruz, não querem a renúncia, não querem um arrependimento, não querem buscar as bem-aventuranças do céu. Qual é a sua intenção? Além de você se dispor a estar com o Messias, a estar com Cristo, de ser um discípulo dele, você está falando para ele: eu quero ter um relacionamento pessoal contigo. Aleluia. Glória a Deus. Ser um discípulo não é ser um admirador de Cristo, mas um seguidor. Aleluia. Um discípulo segue as pegadas de Cristo. Assim como Cristo escolheu o caminho da cruz, o discípulo precisa seguir a Cristo não para o sucesso, mas para o Calvário. Não há coroa sem cruz, nem céu sem renúncia. Ser discípulo não é abraçar simplesmente uma doutrina, é seguir uma pessoa, é seguir a Cristo para o caminho. E esse caminho é o caminho de morte. Você já sabe qual será o final desse caminho. Mas pergunto para você: qualquer um vai seguir e vai entrar e vai conseguir ser seguidor de Jesus? Não? Você, do jeito que você está, você consegue seguir Jesus? Quando nós somos discipulados, nós aprendemos que precisamos renunciar à nossa vida radicalmente. E renúncia é algo difícil. A gente não quer. Tem coisas que está arraigado na gente. Tem coisas que você não quer abrir mão de jeito nenhum.
Ah, eu casei, mas eu vou levar isso comigo. Isso aqui é meu desde criança e eu não abro mão disso. Ah, eu quero fazer isso, mas tem que ser desse jeito, porque desse jeito é o meu jeito. Se o pessoal não vier de roupa, camisa azul, não está certo, tem que ser todo mundo de azul. Cristo nos chama, não é para nossa bel prazer, mas é que a gente possa entender que precisamos baixar as nossas armas, precisamos baixar a nossa atitude dura e falar: Senhor, toma a minha vida, faça o teu querer. Eu e você precisamos abrir mão do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa presunção, da autoconfiança de acharmos que nós somos os melhores e seguirmos as pegadas de Jesus. Irmãos, seguir a Jesus não é se aniquilar. Seguir a Jesus não é falar assim: olha, morri. Não. Seguir a Jesus é você se render totalmente à vontade dele. E a partir desse momento, ele ser Senhor e Salvador da sua vida. É isso que significa ser um discípulo. Outro passo importante, continua no versículo 24 de Mateus 16, que o discípulo ganha um convite para morrer. E essa morte é uma morte muito especial. Naquela época, a cruz era um instrumento de morte vergonhosa. E Jesus foi necessário que ele passasse por aquilo. Você pega um bandido, aperta ele, você começa a forçar ele, castigar ele, ele entrega todo mundo. Mesmo que não exista a pessoa, ele vai entregar, ele vai falar. Mesmo que não tenha feito, ele vai falar assim: eu fiz para parar com aquele sofrimento que ele está passando. Jesus saiu com seus próprios pés e foi para Jerusalém receber aquilo que eu e você precisamos receber. Jesus foi por livre e espontânea vontade. Irmãos, a cruz não é simplesmente um símbolo cristão. É um instrumento de morte. E essa cruz precisa ser para nós, que nós precisamos vê-la todo dia. Que todo dia nós precisamos morrer para os nossos desejos, vontades, e entender que a vontade de Deus precisa ser preponderante na nossa vida. E muitas vezes nós temos um problema com o nosso filho e falamos assim: ai, que cruz que eu estou carregando. Muitas vezes a gente tem uma doença e a gente fala assim: ai, que cruz é essa que está passando na minha vida? Uma fraqueza, um filho rebelde, casamento infeliz, que cruz eu tenho que carregar? Essa cruz que temos que seguir, ela nos mostra a nossa disposição, que eu e você vamos morrer para nós mesmos. A partir de hoje o Cláudio não vive mais, Cristo vive em mim. A partir de hoje, irmã Elisângela não vive mais, Cristo vive através da vida dela. Essa cruz, essa mudança de direção é que precisa ser evidenciado nas nossas vidas. Se há uma mudança de direção e se há uma mudança radical, há uma caminhada com Cristo. O discípulo precisa acompanhar o mestre. E o nosso mestre é dinâmico e sublime. E ele fala que a partir de quando você abre mão do seu eu e tem ele como Senhor e Salvador da sua vida, ele passa a fazer parte. Ele está junto de você através do Espírito Santo. Nossas escolhas, nossas decisões, os propósitos, sonhos e realizações
a gravidez da Ellen. Tudo está debaixo da vontade. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, você está passando por um problema, por uma dificuldade, você já perguntou, Deus, não vou dizer por quê, Senhor, para quê? Será que isso é um momento de eu me aproximar mais dele? Seguir a Jesus é nós imitarmos. É fazermos o que ele faria no nosso lugar. É amar o que ele ama e aborrecer o que aborrece a ele. Mas a gente para e fala assim, como isso pode funcionar? Como a gente pode compreender toda essa situação? Olha o 25 para você ver. Pois quem quiser salvar a sua vida, deve perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Olhem bem, meus irmãos, os valores estão invertidos. Ganhar aqui é perder, e perder é ganhar. Se você achar uma nota de $100 aí, é minha, tá? É minha. Tá? É minha nota de $100 ali. No projeto de vida do Senhor para as nossas vidas. Grande parte do tempo é mais perder do que ganhar. Mais perder para esse mundo e ganhar mais no Senhor. Eu e você vivemos uma vida de ponta cabeça. Para ser grande, a gente precisa ser pequenininho. Aleluia. Para você ser rico, você precisa ter a mão aberta. Aleluia. E para você ser feliz, você precisa renunciar a todas as coisas desse mundo. Aleluia. Satanás promete para mim, para você, glória nesse mundo. Você vai ter o que você quiser, pode escolher. Mas no final tem sofrimento. E muitas vezes nós olhamos só o momento. Mas o final é triste. Cristo começa falando para você, depois do Getsemane vem a cruz. Você escolheu me seguir, você vai morrer. Mas, no fim, há uma coroa que conduz. Aleluia. Glória a Deus. Tá difícil? Tá. Mas a coroa nos espera. Tá complicado? Tá. Tá duro de passar? Tá. Mas o que nos espera na volta do Senhor é muito maior. Amém. Aleluia. Seja Deus. Mas como uma pessoa pode ganhar a vida e perdê-la ao mesmo tempo? Se nós estamos falando de perdas e ganhos, como é que pode? Primeira coisa que nós podemos ver, aonde você está buscando a sua felicidade? É em Deus? Se você está buscando a sua felicidade, que não seja em Deus, você está perdendo o tempo e perdendo a sua vida. Toda essa sociedade está vivendo pelo consumismo. Eu quero prazer, benefício, eu quero ganhar para mim. Eu quero tudo, eu estou procurando a felicidade naquilo que eu acho que tem felicidade. Mas se não for em Jesus, estamos todos fadados ao fracasso. Quem mexe com droga, quem começou a mexer com a droga mais simples, quando era maconha, aquelas coisinhas lá, até as mais fortes hoje, acabou o efeito dela, cai na realidade de novo. Quem toma cachaça, enche a cara de cachaça, assim, vou sair dessa vida. Sai por um período, mas depois volta. Irmãos, o exemplo claro da Bíblia nos mostra Salomão. Buscou a felicidade em tantos lugares. Quantas mulheres Salomão teve? Quanto de vinho aquele Salomão não bebeu? Quanto rico ele era? Aí no finalzinho ele fala assim, tudo isso que eu passei era vaidade. Você já pensou se você pudesse escrever a sua história? Quantas coisas diferentes você poderia fazer?
Ah, se eu pudesse mudar isso, eu não faria aquilo. Segunda coisa, que nós podemos ganhar a vida e ao mesmo tempo nós podemos perdê-la. Quando buscamos a nossa salvação fora de Cristo. Há muitos caminhos, há muitas religiões, há muita gente pregando que tem um Deus aí fora. Mas o verdadeiro Deus, aquele que tem cuidado de nós, que tem amado o pecador, tem cuidado dele de uma forma tão especial, nós temos deixado ele de lado. Nós recusamos, nós não recebemos esse evangelho no nosso coração. E por último, quando eu e você buscamos nas realizações pessoais, financeiras, o mundo gira em torno do dinheiro. A mola mestra que move o mundo é dinheiro. E o dinheiro, se nós deixarmos, nós nos tornamos escravos dele. O dinheiro é mamon. E muitas vezes eu e você, nós esquecemos de Deus por causa dessa corrida maluca atrás desse dinheiro. Irmãos, não estou falando para você que nós não devemos ter dinheiro. Nós não devemos ter um trabalho, ter uma boa casa, um bom carro, não é isso. Mas nós não podemos deixar com que isso torne Senhor nas nossas vidas. Amém. Com que dirija os nossos passos. Tudo que fazemos, pensando, não vou fazer isso por causa daquilo, porque tem que ser de dinheiro. Deus precisa ser louvado através Aleluia. do que Ele tem colocado nas nossas mãos. Dos bens, do dinheiro. Aleluia. As posses que nós temos precisam ser colocadas no altar para que Deus seja louvado. Mas ele continua falando assim, que de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou uma pessoa em troca da sua alma? Ele nos leva a uma avaliação neste momento, meus irmãos. E nós podemos entender que o dinheiro não pode comprar a bem-aventurança do céu. A nossa vida aqui é curtíssima. E a gente não vai levar nada para o túmulo. Amém. O nosso caixão não tem gaveta. Você não vai poder juntar as suas coisas e colocar lá. Nada trouxemos para este mundo. E nada nós levaremos de volta. Mesmo se nós conquistássemos tudo neste mundo, não teria proveito nenhum se perdermos a nossa alma. Amém. Aleluia. O problema que nós podemos perceber aqui nesse versículo 26 é que a perda dessa alma é irreparável. Não tem como voltar atrás. O dinheiro a gente pode ganhar e perder. Depois pode perder de novo, mas depois pode buscar de novo. Mas essa vida, quando você perde a sua alma, não tem como reavê-la. Não tem como mudar o destino de uma pessoa. Não podemos fazer uma missa de 7º dia para a alma daquela pessoa, porque já foi. Nós não podemos fazer um culto onde aquela pessoa vai ser batizada e ela vai passar do purgatório para o céu. Nós não podemos, porque depois da cruz há uma recompensa. Depois de todas essas dificuldades, todas as adversidades que nós temos, há uma coroa de glória. Olha no versículo 27 e 28 para você ver. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo, que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir
no seu reino. A verdadeira recompensa não é o que eu e você acumulamos aqui na terra, mas a verdadeira recompensa é aquela que o Senhor vai trazer em glória. Renunciar os prazeres dessa vida para obtermos a bem-aventurança eterna. Essa será a nossa glória. Estarmos com o Senhor. Quero fazer uma pergunta para você. Você está preparado para a volta do Senhor? Como você está? Se Jesus voltasse agora, eu não quero que você levante sua mão, eu quero que você reflita e pense e veja o seu local, o lugar onde você está no reino. Se Ele tem sido o Senhor e Salvador da sua vida. O que adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? Obrigado, papai. Obrigado a Deus pelo teu cuidado. Obrigado a Deus porque a cada dia o Senhor confirma nos nossos corações, renova as nossas forças, o nosso ânimo, ó Pai, e o nosso desejo de a cada dia estar na Tua presença. Que sejamos discípulos, ó Deus, que sejamos homens e mulheres que estão cumprindo o Teu id. E que, acima de tudo, que sejamos fazendo a Tua vontade. Molda o nosso caráter, molda o nosso temperamento, molda o modo de falarmos, ó Deus, a forma de andarmos, que a nossa vida possa refletir a vida de um discípulo, que sabe que as dificuldades da vida vão acontecer, mas que a glória do porvir há de ser muito maior do que a que podemos ter aqui. Ministra a Tua graça sobre as nossas vidas e fala-nos conosco a cada momento. É a oração que te faço no nome de Jesus. Amém, Senhor.